Fala galerinha, vamos revisar aí capítulos 1 e 2 da apostila, lembrando que antes do recesso a gente terminou tudo aí no capítulo 5, então a gente vai estar usando essas 3 primeiras semanas para a gente revisar com vocês os capítulos que a gente já viu. Vamos começar a aula de hoje com capítulos 1 e 2, depois capítulos 3 e 4, né? E por fim, capítulo 5, tá? Então 3 semaninhas de revisão, vamos embora começar a falar de termoquímica. Termoquímica, que está lá no capítulo 1, é um conceito onde a gente vai estudar as trocas de calor nos processos físicos e químicos que ocorrem no universo, tá? Quando a gente fala de processos físicos e químicos, começando a pensar nos físicos, a gente está falando das mudanças de estado físico, tá bom? Quando eu falo mudança de estado físico, eu falo passagem de sólido para líquido, de líquido para gás e o inverso e assim sucessivamente. Quando eu passo do sólido para o líquido, eu tenho uma fusão. Quando eu passo do líquido para o gás, eu tenho uma ebulição e inversamente eu tenho liquefação, solidificação e a passagem direta do sólido para o gás e do gás para o sólido é a nossa sublimação. Coisas importantes de saber aqui. Quando o meu sistema ele recebe calor, no caso, o gelo para se transformar em água líquida tem que receber calor para derreter, o processo é chamado de endotérmico. Quando eu preciso liberar calor, aí o processo é exotérmico, tá? Vamos fazer um exemplo aqui dessa questãozinha da apostila, onde a reação de formação de água é exotérmica. Qual das reações a seguir desprende maior quantidade de calor? Pessoal, repara que ele quer a maior quantidade de calor desprendida e ele está dizendo para a gente que ela é exotérmica. Exotérmico é aquilo que libera calor, tá? Então, para liberar calor, eu preciso que seja ou do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Ou, aliás, do gás para o líquido ou do líquido para o sólido. Então, a gente vai verificar que a letra B ela tem essa questão acontecendo, porque eu passo do gasoso para o líquido. E eu tenho isso também acontecendo na letra C, que eu tenho aqui o gasoso indo para o sólido. Pensando em quem poderia liberar a maior quantidade de energia, a gente vai marcar a letra C, porque eu preciso de mais energia para uma coisa gasosa se transformar em sólido direto do que simplesmente o gasoso se transformar num líquido, tá? Então aqui o salto é maior, logo a quantidade de energia também será. Então gabarito, letra C. Uma coisa interessante e importante da gente saber, em termos de entender quando algo é exotérmico ou endotérmico, é você observar as equações que são fornecidas para você. Quando for dado para você o ΔH e ele for negativo, fora da equação, a gente tem um processo de liberação de energia exotérmico. Quando você tiver o seu calor fornecido dentro da equação e sendo liberado no produto, quer dizer que também é exotérmico. O inverso, aqui, quando esse calor for positivo fora da equação, é endotérmico, absorvendo calor, e quando tiver dentro da equação no lado dos reagentes, também vai ser endotérmico, absorvendo calor assim. Vamos falar um pouquinho agora aí já do capítulo 2, começando com oxirredução. Quando a gente fala de oxirredução, o oxi ele é proveniente da oxidação e a redução é proveniente da redução. Quando a gente tem... deixa eu só consertar aqui, peraí. Tinha ficado sem cor. Deixa eu voltar. Então, a oxirredução, oxidação e redução de redução, né? Quando a gente tem uma oxidação acontecendo, você tem um aumento do NOx e uma perda de elétrons. Quando você tem uma redução acontecendo, você tem uma redução do NOx e um ganho de elétrons, tá? E a transferência deles vai acontecer de quem perde para quem ganha. Falar de reação de oxirredução é falar de uma reação onde acontecem simultaneamente os dois processos. Então, por exemplo, se eu tenho essa equação aqui de hidrogênio mais oxigênio dando H2O, eu sei que, regras gerais, quando um composto fizer parte dos grupos 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 13, né, suas cargas são mais 1, mais 2 e mais 3. Quando forem dos grupos 15, 16 e 17, as cargas são essas. E quando for hidrogênio e oxigênio, as cargas são mais 1 e menos 2. E substância simples, a carga é zero, tá? Então, quando a gente pega esse conhecimento e leva aqui para a nossa equação, fica fácil da gente perceber se está oxidando ou está reduzindo. Porque lembra, oxidação aumenta o NOx e redução reduz o NOx.
Então, vamos lá. Substância simples, a carga é 0, hidrogênio vale mais 1, oxigênio menos 2. Repara que o hidrogênio ele está aumentando o seu NOx, né, de 0 para mais 1, então ele está oxidando. E o outro está reduzindo porque está reduzindo o seu NOx. Esses caras que oxidam e que reduzem recebem nomes especiais. Aqui eu tenho na oxidação o agente redutor, o agente que promove a redução, e ali eu tenho um agente oxidante que obriga o outro a oxidar, promove a oxidação. Como é que eu faço aí um balanceamento redox? Pessoal, primeira coisa que eu tenho que tirar é o NOx de cada elemento químico, tá? Depois eu pego a variação desse NOx, multiplico pelo número de átomos do elemento, inverto os valores e faço meu balanceamento pelas tentativas. Vamos usar como exemplo aqui essa equação. Ó, primeira coisa, eu vou tirar o NOx de todo mundo. 0, substância simples, hidrogênio mais 1, para zerar menos 1, cloro menos 1 porque é do grupo 17, silício para zerar mais 4. Repara que o hidrogênio está oxidando e o silício está reduzindo, tá? Com variações de 1 e 4. O que eu faço agora? Multiplico pelo índice, número de átomos de cada um, que está promovendo a oxidação ou a redução. No caso do silício, não tem númerozinho nenhum, então é 4 vezes 1. Ali dá 2 e aqui dá 4. Agora eu inverto. O 4 vai na frente do outro e o 2 na frente do silício. Com isso, eu tenho um balanceamento desse jeito. Que eu posso depois dividi-lo, né? Porque todo mundo aí é divisível por 2 e eu vou achar essa resposta. Beleza? Esses processos de oxidação, eles servem bastante para a gente entender eletroquímica na parte de pilha, tá? Lembrando que pilha é quando você tem a energia elétrica sendo produzida através de uma reação química. O inverso disso é a eletrólise. Lembrando que pilha, ela tem a transferência de elétrons acontecendo aí para que a energia elétrica ela ocorra, e eu tenho um conjunto de semi-reações para que isso aconteça. O que são semi-reações? São equações químicas com a presença de elétrons. Então, aqui eu tenho duas semi-reações mostradas para você. Quando você tiver os elétrons aí nos produtos, você vai ter uma semi-reação de oxidação, tá? Onde eu tenho um aumento do NOx, elétron no produto, agente redutor, e ele é chamado de anodo. Por isso coloquei esse caro aqui. A para o anodo, C para o catodo. Então, quando eu tenho os elétrons no reagente, aí é uma semi-reação de redução, onde eu tenho redução do NOx, elétron aí no reagente, como eu já disse, agente oxidante, catodo e polo positivo. Como é que a gente trabalha no funcionamento de uma pilha? Para que uma pilha funcione, eu preciso obrigatoriamente ter alguém oxidando e alguém reduzindo, como é o caso aí. Para que isso aconteça, eu monto a equação global, que é um somatório das duas, e essa é a minha equação da pilha. Quando eu não sei quem está reduzindo e quem está oxidando, eu preciso tirar esses valores através da DDP, que é a diferença de potencial. Com isso, eu tenho que, primeiro, identificar aquele que possui o maior potencial e inverter o menor. Depois eu somo tudo. Vamos fazer isso nesse exemplo. Repara que eu tenho duas semi-reações e eu quero saber qual o potencial da pilha formada pela junção delas. Repara que os dois estão reduzindo, tá? Isso não pode, eu preciso que um oxide e o outro reduza. Então eu pego o menor pela DDP, ó, identifico tudo, faço a soma e é isso. Quem é o menor? O menor, esse é o maior, então eu vou mantê-lo, e o outro é o menor, eu vou invertê-lo. Então repara como ficou. A partir desse momento, eu vou lá e faço um somatório de elétrons, e aí eu vou ter a minha variação de ΔE de mais 1,75. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham rememorado, tá? Aqui tá errado esse 2, não é 2, é 3, tá? Por isso que eu coloquei o 3 aqui embaixo. Espero que vocês tenham lembrado capítulos 1 e 2 e a gente se vê na próxima revisão com capítulos 3 e 4. Um grande abraço, pessoal!